queridos professores e professoras do ESI. A lição de hoje falará sobre a sarça ardente. Ao final da lição, a criança deverá saber que devemos ser reverentes na presença de Deus, sentir admiração e respeito pela presença do Senhor, responder sendo reverente onde Deus está presente. No verso para memorizar, está escrito assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E ele se encontra em Salmos 95, verso 6. Assim iniciaremos a nossa aulinha do ESI. Bom, no nosso Conquistando a Atenção, nós acenderemos uma vela e um palito de fósforo, daqueles compridinhos. E iremos mostrar para a criança qual queima mais rápido. Óbvio que será o palito de fósforo, que é feito de madeira. E então falaremos para a criança: há muito tempo aconteceu de uma árvore que estava pegando fogo não virar fumaça e nem pó. Aí nós falaremos sobre essa planta que pegou fogo, mas não virou carvão. E assim a criança ficará bem intrigada e começaremos a nossa história. Vamos para a apresentação da lição. Como nós vimos na história anterior, você deverá passar para a criança que Moisés, ele foi criado por sua mãe até uma certa idade e foi ensinado a adorar e amar o Deus vivo. Quando ele foi para o palácio, quando a princesa foi buscá-lo, ele já tinha um conhecimento de Deus. Quando ele chegou no palácio, ele se sentiu meio destacado. Apesar de tanta coisa bonita, de ser tão grande, do faraó gostar muito dele, ele não entendia como as pessoas amavam aqueles ídolos. E ele sempre amando ao Deus vivo. O faraó, muitas vezes, tentou obrigá-lo, mas ele não queria adorar os ídolos. E com isso, ele foi crescendo. Como ele era um garoto muito inteligente, o faraó o colocou como chefe do exército. E ele também era muito educado, então todo mundo amava Moisés. Certo dia, ele foi passear pelo palácio e viu um homem maltratando muito um israelita. Ele teve pena e foi se meter e acabou matando esse homem. Com isso, ele achou que ninguém tinha visto, No dia seguinte, ele foi de novo passear como se nada tivesse acontecido, E aí, ele viu dois israelitas brigando e foi conversar com eles. Aí um deles virou para ele e falou: você acha que é quem? Quem te colocou como nosso ajudador, como nosso chefe? Aí ele foi e falou para Moisés: você acha que a gente não sabe que você matou aquele egípcio? Quando ele falou isso, Moisés se assustou. Não pegou nada na mão, só pegou um cajado e foi embora. Ainda bem que ele foi embora, porque o rei do Egito descobriu o que ele havia feito. E com isso, já estava procurando para prendê-lo. Pois ele não podia matar um egípcio sem um julgamento, e mesmo ele sendo e estando com as pessoas da realeza, ele não podia fazer as coisas do jeito da cabeça dele, E ele foi embora e andou pelo Egito por muito tempo. Lá no Egito, ele encontrou a terra de Midian. E lá morava Jetro, um sacerdote de Deus, que tinha 7 filhas. Moisés tornou-se amigo de Jetro e casou-se com sua filha Zipora. Certo dia, ele estava apacentando as ovelhas
e ele viu algo estranho, algo diferente. Um arbusto pegando fogo. Mas ao aproximar-se, ouviu uma voz dizendo assim: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Estou aqui. Deve passar isso para a criança. Se tiver como colocar uns bonequinhos para mostrar às crianças como aconteceu a história, seria muito bom. Principalmente da sarça, né? Colocar a sarça, colocar Moisés e dizer que a voz falava bem assim, imposta. Moisés, Moisés. Aí ele respondeu: Estou aqui. Deus estava no arbusto falando com Moisés. Antes que Moisés se aproximasse, Deus o avisou para não ser irreverente e tirar as sandálias, porque o lugar que ele estava era terra santa. Moisés obedeceu e também cobriu o rosto, muito reverente. Então Deus falou a Moisés, que tinha ouvido os pedidos dos israelitas e iria libertá-los. Ele mandou Moisés ir ao faraó, pedir que deixasse o povo ir. Isso deixou Moisés muito preocupado e com medo. Se o povo não acreditasse nele, Deus explicou que Faraó seria teimoso e não deixaria o povo sair, e que por isso muitas coisas ruins aconteceriam com os egípcios, até libertarem os israelitas, que saíram do Egito levando muitas riquezas. Deus é muito bom, cuidou dos israelitas e cuidará de nós também. Aí você vai explicar à criança que mais pra frente vai ter mais coisas sobre essa história, em que elas não podem perder. Assim elas vão ficar bem interessadas a irem à próxima aula. Bom, agora vamos para o nosso memorizando. Nosso Deus é muito poderoso. Ele é grande e maravilhoso. Para estar na presença dele é preciso ter reverência. Moisés tirou as sandálias dos pés, cobriu o rosto e ajoelhou-se. Nós também precisamos ter muita reverência quando nos aproximarmos de Deus, porque Ele é santo. É isso que a Bíblia diz. Você falará com a criança. Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Aí você falará para a criança fazer os gestos, para ficar mais fácil dela gravar. Ó, vinde, chamando. E adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. O verso se encontra em Salmos 95, 6. Bom, no Revisando, nós faremos as perguntas da página 76. Para distinguir quem vai responder primeiro, você fará assim. A pessoa que estiver com a sandália branca, aí fará uma pergunta para que a criança possa responder. Agora vamos falar com a pessoa que está com o sapato preto. E assim você vai fazendo as perguntas para ver se a criança realmente entendeu e compreendeu o que foi estudado. E assim você também estará ajudando a outras crianças que às vezes não entenderam a estar entendendo. Com a brincadeira, a criança vai se motivar mais e compreender mais. Bom, no aplicando, nós temos a seguinte ideia. Explique o significado de reverência para que a criança compreenda. Fale sobre como poder ser reverentes para com Deus, falando o seu nome com muito respeito, sendo cuidadoso com a Bíblia, com a liçãozinha, sendo reverente nos cultos,
e dizendo a ela que os anjos de Deus levam um relatório como nos comportamos na igreja, na escolinha. Quando eu disser que era um relatório bom, a criança deve fazer assim. Legal. Quando o relatório for mal, a criança deve fazer assim. Aí você vai falar algumas situações. Correr pela igreja. A criança vai fazer, que é um relatório mal, né? Cantar o hino com ânimo. É um relatório bom. Cochilar durante o sermão. É um relatório mal, né? Que é para ela prestar atenção. Brincar com o celular na hora da igreja. É um relatório mal, porque é para ela estar prestando atenção. Anotar as palavras do pregador. É um relatório bom, que assim ela vai fixar melhor na mente. Sair do templo só quando necessário. Também é um relatório bom. E assim vai. Temos até a frasezinha L para você estar fazendo. Mas se você quiser fazer mais, também fica no desejo de vocês, né? Bom, no Contando os Outros, temos duas opções. As duas são maravilhosas, né? A gente pode estar cortando a sarça ardente e pedindo a criança para montar. E depois de montado, elas estarem pintando. Também a gente pode estar dando para a criança montar a página 58. E assim, a criança, quando mostrar o seu desenho, ela contará a história sobre o desenho, né? E falará assim o que ela aprendeu na escolinha. Temos também a ideia de fazer as sandalinhas, porque Moisés tirou as sandálias, né? Aí a gente vai estar cortando um papel e fazendo uma sanfoninha. A criança vai estar escrevendo o versículo e a gente vai colar aqui na sandália e vai estar fazendo a tirinha colorida para a criança estar colocando, assim como está explicado aqui do ladinho. Não sei se dá para ver direito, mas lá no manual tá na página 56. Você pode estar fazendo em colorido, que ficará bem melhor. Bom, para a nossa lembrancinha, eu acho que a ideia melhor seria do sapatinho, porque ela ficará mais bonitinha, mais arrumadinha, né? Aqui já tem um molde. A gente pode fazer o sapatinho na cor azul para os meninos, na cor rosinha para as meninas. A gente pode estar fazendo de EVA, né? E tá grampeando a alcinha. A gente pode estar fazendo a alcinha em cruz, pode estar fazendo a alcinha assim. E aqui a gente coloca só para as crianças escreverem o versículo, né? Ou a gente pode também estar já levando confeccionado de casa, arrumadinha, sandalinha, porque aí a gente dá para a criança fazer a sarça apenas, e esse aqui a gente entrega bem bonitinho para a criança estar levando lá na frente, né, quando ela for cantar o hino, ou para estar levando para casa e contar a história do que ela aprendeu na escolinha. Assim a gente dará uma ótima lembrancinha, né? E assim termina mais uma aulinha da ESI, que a gente consiga passar para os nossos pequenos quão maravilhoso foi para Moisés estar falando com o Senhor através daquela sarça ardente. Tchau, professores, e boa aula para vocês.